Olá, muito bom você estar aqui com a gente. Vamos começar hoje um assunto também que eu acho bem importante, bem interessante. E nós vamos estar estudando sobre esse assunto, né? Que eu acho que é um assunto que deve trazer para você muitos pensamentos, muita reflexão, né? Deixa eu colocar aqui no meu sistema. Nós vamos falar sobre a figueira sem frutos. A figueira sem fruto é uma coisa interessante porque não é uma parábola, foi um acontecimento, foi um episódio que aconteceu ali na vida de Cristo, mas que trouxe muitos ensinamentos, né? E os discípulos ficaram ali perplexos com essa questão da figueira, com a questão do simbolismo que Deus estava querendo passar, que Jesus estava querendo passar para eles ali. E isso trazendo para o nosso tempo, trouxe para o tempo dele também, em relação aos sacerdotes e tudo mais. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, quero que você faça uma meditação comigo aqui, como introdução, né? Uma parte muito importante para que você guarde na sua mente o que nós estamos querendo falar com isso, né? Esse camarada aqui é o Marcelo Nascimento Rocha. O Marcelo, ele sempre esteve na sociedade, sempre esteve aí nas rodas dos grandes apresentadores, enfim, ele teve uma vida no meio do VIP, né, dos meios VIPs. Ele esteve lá no Recife, num evento que foi feito em 2001. Esse evento foi convidado as pessoas a dedo, né? Vieram mais de um avião ali fretado para Recife, seria ali um carnaval, né? Um evento de carnaval temporão ali. Foi entrevistado pelo Amaury Júnior, foi capa de revista, teve foto com grandes artistas, tirou foto, tirou tudo mais. A única coisa é que ele foi acabar sendo preso lá na cadeia. Ele ainda se passou por chefe do PCC, deu uma entrevista que houve ali na cadeia, houve uma rebelião e acabaram colocando ele como sendo o chefe de todo mundo, fez acordos com a polícia, tudo. Mas o Marcelo tinha um grande problema, né? O Marcelo era uma pessoa que aparentava ser o que não era. Esse que é o grande problema. Ele tinha aparência, tinha ali, inclusive, a questão de circular no meio dos VIPs. A história dele é muito interessante, que ele foi piloto do narcotráfico, nunca teve brevet, tinha identidades falsas e se apresentou lá em Itapari, lá no Recife, se apresentou ali como sendo o filho do dono da Gol. E fez muita coisa ali. Ele conseguiu fazer com que a empresa desse carona para quem estava precisando voltar logo para o Rio de Janeiro, fretou o avião, botou o jatinho particular para levar as pessoas, só conversando e falando. Enfim, ele era uma figueira falsa, né? Uma figueira que não foi verdadeira, porque ele não era, aparentava ser alguma coisa, mas não era, né? E dentro disso, nós temos aqui o que Jesus falou lá em Marcos 11, de 11 a 14. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia, com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela se achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e ficaram ali extasiados, né? Parece estranho que esse milagre seja um milagre de destruição. Parece estranho você ouvir uma maldição da boca de Jesus, mas ele tinha ali uma lição para passar para a humanidade, para todos nós. Um detalhe, inclusive, né? Você vê que no texto o Bíblia fala, mas não era tempo de figueira ainda. A questão das figueiras é uma coisa interessante, porque as figueiras elas é uma árvore muito peculiar, né? Ela tem algumas coisas que são peculiares. E eu quero que você acompanhe aqui o seguinte: as figueiras são as únicas, dentre muitas outras árvores, que produzem frutos antes de produzir as folhas.
Portanto, o que aconteceu quando Jesus chegou ali naquela figueira é que de longe ele viu a árvore com folhas e ele falou, bom, deve ter frutos, mas não tinha frutos. Tudo tem um sentido, né? Não podemos pensar que Jesus foi enganado, né? A questão não é essa. A questão é que Jesus tinha uma grande lição ali para passar para os discípulos e para nós também, na nossa vida hoje aqui. Essa questão da videira não ter frutos, aí, dá para nós entendermos aqui, não era tempo dos figos, tá? Mas a árvore tinha folhas, e como o fruto cresce antes da folha, era uma coisa lógica você achar que você ia encontrar ali naquela árvore algum tipo de fruto, né? Durante a celebração da Páscoa, em Jerusalém, mais de 200 mil animais eram sacrificados no altar do templo, um incrível templo que estava ali. Nenhum estrangeiro que se vincule ao Senhor diga, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E os estrangeiros que se ligam ao Senhor, o servem para viver o nome do Senhor e adorá-lo. São promessas. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimando incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. Depois vinde e vos ponde diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e diz, estamos salvos. Uma coisa importante aqui. Jesus chegou em Jerusalém no tempo em que haveria ali a Páscoa. Uma coisa importante de se falar que existiam sete festas dos judeus ali, e pelo menos um judeu, pelo menos 4 delas ele tinha que participar. A que era mais participativa, que as pessoas mais gostavam, era a festa da Páscoa. Então você calculava que mais de 1 milhão de pessoas chegavam em Jerusalém naquele período da Páscoa. Isso você encontra essas informações, por exemplo, no livro de Flávio José, dizendo lá a Guerra dos Judeus, quando ele fala sobre o cerco que houve em Jerusalém por Tito, no ano 70, e que mais de 1 milhão de pessoas estavam na cidade, vinham para a comemoração da Páscoa. E aconteceu que ali no templo, o templo estava agora sendo um grande negócio, porque eles traziam para fazer sacrifício. As pessoas traziam os animaizinhos para fazer sacrifício. Tá? O cordeirinho, o que tinha mais posses trazia ali um bezerro, quem tinha poucas posses trazia uma rolinha, um pardal, pode-se dizer assim, nos tempos de ouro seria um pardal, seria o mais simples dos animaizinhos, mas existia um sacrifício. Só que existia ali no templo também um grande comércio, que eram os sacerdotes e os seus que estavam vendendo ali, né? Eles vendiam. Então muitas vezes acontecia o seguinte, diz a tradição, né? Que uma pessoa trazia uma ovelhinha e passava para o sacerdote, só olhava e falava, essa aqui não tem condições, leva para lá, essa não tem condições, vai ali nos cambistas e compra uma ovelha, que aquelas ovelhas que estão lá, elas já foram vasculhadas, elas estão sãs. Aí a pessoa perdia aquela ovelhinha, estava ali, disse, deixa, não serve para nada, leva embora. E comprava uma lá e sacrificava. No outro dia, por exemplo, aquela ovelhinha que foi despachada, ela estava lá com os cambistas para ser vendida para outras pessoas. Então foi um mercado. E isso é que Cristo falou, essas palavras duras, né? Vocês mentem, matam, confiam em si mesmo, depois chegam nessa casa que tem meu nome e de salvo sou, fazendo todos esses pecados. Essa é a questão que Deus estava querendo trazer para nós lá. E ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações como casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Coisa pesada que ele falou. Os sacerdotes, eles tinham uma aparência de santidade, mas a religião havia se transformado para eles um bom negócio. Cristo faz uma dura repreensão aos sacerdotes que utilizavam-se da religião para poderem fazer negócios. Ser sacerdote era uma questão de status, era uma questão de benefícios,
E isso era muito disputado. Tanto que no período pós-Cristo, na era 69, 70, 68, existiam facções rivais dentro de Jerusalém que brigavam para que o seu representante fosse o sumo sacerdote e os seus sacerdotes. Existiam lá os Barjódias e o Simão, existiam facções ali, e elas brigavam entre si, iam assassinando para que se elevasse outra pessoa a ser um sumo sacerdote. O importante é que os sacerdotes não estavam sendo fiéis. Eles não aparentavam a fidelidade. Ou até melhor, eles aparentavam ser pessoas santas, mas não tinham isso no seu coração. Eles aparentavam santidade, mas não eram santos. E Jesus faz essa repreensão em relação a eles. O templo não estava produzindo fruto esperado. A adoração sincera e um povo compassivo e justo. O templo havia se tornado uma bela árvore, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. E aí voltamos ao texto. E ele, passando pela manhã, viram que a figueira que se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se falar aquilo que se diz, tudo que se disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebereis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus agora explicou aos discípulos a questão ali: você tem que ter fé, uma fé verdadeira, genuína. Uma das lições que trazemos é esta. Jesus fala: olha, vocês têm que ter fé, uma fé genuína, não uma fé aparentemente. E se você tiver fé, você falar esse monte, sai daqui e vai para outro lugar, ele irá. E quando vocês pedirem a Deus, tudo que vocês pedirem, creiam que vocês vão receber. Porque se vocês não creem, vocês não vão receber. E também outra lição grande, né, que ele fala, é a parte difícil do ser humano. E vocês estão, quando estiverem orando, perdoem. Se você tiver alguém, perdoa. Porque se vocês não perdoar, vocês não serão perdoados. E agora, infelizmente, muitos são como a figueira desses nossos versos. Eles aparentam ter frutos, aparentam estar bem, têm aparência de cristão, mas são ausentes dos seus verdadeiros sentimentos para com Deus. E Deus fala sobre isso, né? Alguns cantam bendita a hora de oração, mas ficam satisfeitos com 5 minutos de oração. Outros dizem: vamos dar a mensagem ao mundo, mas nunca convidam seus vizinhos para um culto. Há os que cantam graça excelsa, mas têm dúvidas sobre a sua própria salvação. Veja bem, as folhas podem até impressionar as pessoas à distância, mas a menos que essas folhas estejam produzindo frutos divinos em nossas vidas, elas são apenas uma máscara para esconder a real situação. Nessa passagem sobre a figueira, uma das lições que nós vemos é que muitas pessoas têm uma fé, uma vivência de fé, têm, enfim, uma vida se dizendo pessoa de fé, mas que não é. Ela não consegue botar em prática aquilo que alegra a pessoa, aquilo que traz a alegria de ser cristão, aquilo que traz a comunhão com Cristo. Elas não conseguem, elas cantam, mas é um canto vazio, apenas para seguir a multidão. Pode até pregar o Evangelho, pode até ir lá e pregar, mas são sermões técnicos e não sermões vindo do alto. Então esse é um grande problema. Os sacerdotes falavam, pregavam, mas eram sermões técnicos. Pessoas técnicas vão automaticamente na igreja, participam de algumas coisas, voltam para casa, mas isso não traz mudança. De longe são árvores totalmente floridas, mas não tem fruto.
E a questão do fruto é uma coisa muito importante, né? Essa foi a lição que Cristo nos deu. Fomos criados para dar frutos. E temos os frutos do Espírito Santo. E diz aqui em Gálatas 5:23, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quando você lê o texto, não há lei, não é porque você não transgride a lei. Esse é o ponto principal. Você não vai transgredir a lei de Deus. Esse é um ponto que você tem que observar. Jesus nos chama a segui-lo não para seguir um templo, uma religião, uma igreja ou uma filosofia. Seguir Jesus Cristo significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé nele. Nós temos que ter isso em mente. Seguir a Jesus não é algo que a gente faz automaticamente. Deve haver um compromisso, deve haver uma união, deve haver uma estabilidade. Quando você realmente segue a Cristo, porque tem essa amizade com Ele, é tirar Jesus do papel e botá-lo vivo em sua vida. É pregar a Jesus, não Jesus morto, mas Jesus ressuscitado, que foi ao céu e Ele dá aí o direito de si mesmo morrer, ressuscitar e estar ao lado do Pai para a eternidade. Enfim, nós temos que parar de ser figueiras que têm folhas e não têm frutos. E nós podemos começar a fazer isso hoje. Podemos começar a fazer imediatamente. Quando eu falei, algumas pessoas falam bendita a hora de oração, mas não oram. Alguns falam excelsa a graça, mas não conseguem acreditar na salvação. Vão dar a mensagem ao mundo, mas não conseguem dar um folheto para ninguém. Isso não são frutos do Espírito, isso são frutos do desânimo. Isso são frutos da figueira seca. Enfim, eu faço um convite para você para que você possa fazer uma mudança na sua vida. E a gente só muda quando conhece pessoalmente. E esse conhecer pessoalmente a Jesus é algo que você encontra quando você busca. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem para estudar, vem para conhecer. Eu conheço a história de pessoas que foram modificadas quando encontraram Jesus, céticas, mas quando começaram a estudar, viram que estavam diante do Salvador. E eu espero que você seja uma delas. Deus te abençoe e te guarde, e lhe dê muita paz, saúde e muitas vitórias. Até um próximo encontro.